Um dos maiores homens de Deus, um dos maiores apóstolos que já viveram nessa terra, um dos maiores pastores, aquele que dava a sua vida, se fosse necessário, pela vida dos irmãos. Esse homem é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi um homem usado poderosamente na mão de Deus e com um caráter inquestionável. Só que esse mesmo apóstolo, que era tão usado na mão de Deus, que era o vaso escolhido na mão de Jesus Cristo, esse apóstolo tinha um medo. E é sobre esse medo, o medo do apóstolo Paulo, que eu quero falar com você em poucos minutos. Aguarde mais um pouquinho aí e já já nós conversamos. Nem a terra é digna de receber os pés de um homem santo de Deus. A terra, ela tem que se prostrar, entre aspas, diante daqueles que são servos fiéis de Jesus Cristo. E não foi diferente com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores pregadores e propagadores do Evangelho. Paulo, ele dizia que nada propunha saber entre os irmãos, senão a Jesus Cristo. E o Jesus Cristo crucificado, o homem aflito de dores, o homem sacrifício, cordeiro, oferta, holocausto. Paulo tinha uma missão, e ele cumpriu essa missão com excelência, pregando o evangelho do reino, pregando arrependimento, pregando sacrifício, pregando cruz, pregando renúncia. Paulo não barganhou com Deus e muito menos com os irmãos. Mas Paulo, em certa ocasião, ele escrevendo aos irmãos de Corinto, ele fala que ele sentia por eles um zelo. E não era um zelo comum, não era qualquer zelo. Era um zelo que vinha do próprio Deus. Esse zelo dizia-se em questão de apresentar a igreja de Jesus Cristo, os irmãos, para um noivo. A missão era apresentar a igreja de Jesus Cristo pura, santa e imaculada, irrepreensível e sincera. A missão de Paulo era pregar o evangelho e que os irmãos tivessem em suas consciências o andar em novidade de vida. E essa igreja, essa noiva que seria apresentada, não seria para qualquer noivo, seria para o noivo Jesus Cristo. Então Paulo, ele relata que ele tem um medo. Ele diz: eu temo que assim como a serpente que estava incorporada pelo espírito maligno do diabo, de Satanás, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Jesus Cristo. O que eu quero trazer para você nessa mensagem rápida é dizer para você: muitos têm perdido a simplicidade de Cristo. Muitos têm corrido para evangelhos alternativos, um evangelho imediato, a teologia da prosperidade, a teologia do triunfalismo. Pessoas convidando outros para ir para lugares, para salões, para igrejas, para receber sua bênção. E não é essa a proposta do evangelho. Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O próprio Jesus, ele diz algo. Ele diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele se fez semelhante aos homens. Ele foi achado na forma de homem. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e não foi qualquer morte. Foi a pior morte que existe. Foi morte de cruz. Jesus passou por todo o sofrimento,
por toda a aflição, por toda a angústia, levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as maldições que estavam em nós, para que nós fôssemos abençoados com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Então, o medo de Paulo era que você não seja enganado pela serpente, que você não caia na lábia da teologia da prosperidade, do engano, que você fique firme no evangelho da cruz, no evangelho do arrependimento, no evangelho da renúncia, no evangelho que Paulo diz: esteja contente se você tiver o que comer e aonde descansar. Esteja contente, porque Deus é aquele que cuida de você. Não vá atrás de Deus procurando bênção. Não vá a lugares atrás de Deus para receber. Vá atrás de Deus sempre para buscá-lo, para que o seu caráter seja modificado e transformado à imagem de Jesus Cristo, que era simples e humilde de coração. Que Deus continue falando com você. Deus te abençoe.